Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Segunda-feira, feriado na cidade de São Paulo, mas em muitas outras cidades, vida normal, vida que segue e as coisas no seu devido caminho. Gente, vamos lá. Antes de eu entrar no negócio de bolsa, essas coisas, explicar o que está acontecendo, vamos falar no negócio do dólar. O dólar, ele no câmbio Chaco que eu costumo usar, que é do Paraguai, para eu ter norteio dos valores de compra e venda. Não fica triste, ursinho, o ET tá do seu lado aí. Tá com a cara de tristinho hoje, não tá? Ó, a compra e venda, eles subiram as projeções de compra e venda deles, certo? Isso porque o dólar, na sexta-feira, ele pegou e arrepiou a boca do balão. O dólar subiu 2,14%. 2,14%. Ele bateu 5,48%. E o mais engraçado, sabe o que é? Você abre as notas nos jornais, as coisas de hoje, você não vê uma nota falando da alta do dólar. Tudo quietinho, como se fosse uma normalidade, algo bem normal, padrão. Nossa Senhora! E eu só de zoião atento nisso daqui. Porque se ele vai lá para cima, 5,60 e pouco, 5,70, é um problema sério, rapaz. Esse negócio do dólar, para os empresários, está sendo uma coisa muito complicada, muito complicada. Por quê? Porque as grandes empresas, elas, para não correr riscos altíssimos, porque a volatilidade do dólar está tão alto, que eles estão tendo que contratar seguros. Ou seja, além do custo do dólar ser mais alto, as empresas estão tendo outra despesa que é seguro, porque vai que dispara um montão e como é que vai fazer? E eu andei conversando com alguns executivos de algumas empresas gigantescas e eles pegaram e me falaram o seguinte, Ricardo, a nossa margem, um exemplo, né? Cada empresa tem uma margem de lucro, mas é tipo assim, a minha margem que era de 50%, eu tô projetando ela para 65% até 70%, 72% em alguns casos, justamente por causa dessa oscilação, porque como eu levo 3 meses e às vezes até 6 meses para eu pagar fornecedor, e aí? E se esse dólar em 3 meses pega e me sai daqui e sobe 40%? Como que faz? Como é que eu vou fazer? E depois para fazer a recompra, então são coisas que estão acontecendo, certo? Que impactuam sim na vida das empresas e tudo mais. O dólar era para começar a cair, mas não é o que está acontecendo. Não sei o motivo ainda, mas eu acredito que quem apostar na alta do dólar vai se arrepender se os Estados Unidos fabricar aqueles mundo de dinheiro que está previsto eles fabricarem lá. Vamos ver o que vai ser as cenas do próximo capítulo em relação a isso daí. Vamos ver, porque se eles fabricarem a quantidade de dinheiro que eles estão prevendo fabricar lá nos americanos, lá nos Estados Unidos, vocês vão ver que a coisa não vai ficar tão bonita não, hein? Não vai não. Não vai ficar bonito nos 3 primeiros meses do governo do homem, mas depois, me fez lembrar a música do Tchan lá, depois de 9 meses você vê o resultado, mas só que nesse caso eu acho que é no máximo 6 meses, vem prematuro o trem. Vamos que vamos. Bolsas de valores. Bom, é o seguinte, gente. Hoje é feriado não no estado de São Paulo, mas no município de São Paulo. E a Bolsa de Valores fica dentro do município de São Paulo. Isso é um erro muito grande que se tem na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Por quê? Um feriado municipal não deveria interferir nos trabalhos de negociações de uma Bolsa de Valores que representa um país. Então, feriados estaduais e feriado municipal não deveria de forma alguma fazer a Bolsa de Valores parar as negociações. Infelizmente, está previsto para que a Bolsa não abre hoje. E ela fechou na sexta-feira em queda. Ela bateu até 116, mas quase chegou a 115. Depois ela deu uma recuperadinha e fechou em negativo de menos 8%, 117 mil.
E as minhas previsões acontecendo dia a dia. E a bolsa murchando de pouquinho em pouquinho, pouquinho. Muitas perguntas me vieram em relação a essas coisas. Professor, mas vai murchar tudo? Como é que vai ser? Que queda que vai ser? Onde vai? Como que vai? Não. Ela vai tendo quedas não abruptas, só se acontecer alguma coisa abrupta no mercado, né? Mas eu acredito que não, tipo uma guerra, por exemplo, né? Pode até acontecer, mas agora ainda não. E essa queda devagarinho, ela é aquela murcheza, tá murchando algumas ações. Que ações, professor, estaria murchando? Vamos lá. Se você olhar algumas ações nas bolsas de valores, você vai ver o seguinte, ela estava assim, crescendo. Ela está crescendo. Chegou até nesse ponto aqui. Deu crise da pandemia, todas pegou e caiu. Só que tem algumas ações, principalmente as de minério, alguma coisa desse gênero, elas pegaram e voltaram durante 2000 e até esse começo desse ano subindo mais do que estava antes de cair a bolsa. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Onde tem explicação para isso? Nenhuma. Isso é especulação. Agora, tem umas bolsas que saiu desse ponto. Eu vou fazer o ponto aqui, ó, no armário, que é mais fácil vocês enxergarem. Então, tem algumas ações que saíram aqui do topo, deu a queda, veio até aqui na bolsa de valores, deu a queda da pandemia. Depois ela começou a subir, subiu um pouquinho e tal, não sei o que, e parou aqui. O valor dela era 20 e ficou 8, 9, sei lá, 10. E essa diferença, porque ela caiu, ela ainda está metade abaixo do que estava lá. Essas ações, elas têm propensão a subir mais um pouquinho, mesmo na bolsa caindo. Ela tem propensão para subir até uns 14, 15, por exemplo, no exemplo que eu estou dando de 20, e desceu um montão, depois voltou a subir e parou nos 10, mais ou menos, ou seja, metade do valor que ela estava. Por quê? Porque ela vai ter a crise, ela vai baixar o valor dela das ações, mas só que a crise do ano passado, a diminuição das vendas, não significa que caiu metade do valor da empresa. Diminuiu um pouco o valor da empresa, mas não a metade do valor da empresa. Então essas daí vão voltando a subir e aquelas que subiu mais do que estava antes, elas vão recuar. E essas que subiram mais, é as que mais representam os índices da Bolsa de Valores. Ou seja, nós vamos ter a sensação de que a Bolsa está caindo, mas na verdade ela não está caindo, ela está se readequando à situação e à realidade. Mas, professor, minério não acompanha o valor internacional? Acompanha. Se o dólar subiu 40%, não era para ela ter subido 40%? Sim, e vai subir. Os minérios vão subir mais do que estava em 2019, por causa do valor do dólar, e como as ações são em reais, quando você converte, você fala, não, ainda tem fôlego para ela subir. Sim. Só que ela não pode dar essa disparada sem puxar todas as outras juntos. Então isso que acontece muito na bolsa. Você pega e você tem uns tiros nessas empresas de altíssima liquidez, que tanto é que são utilizadas pela bolsa, né, como referência, 50 mais, e depois você vem com essas daqui, ó, aí elas vão regulando aqui até entrar no meio. A hora que entrar no meio termo, aí ela pega e dá aquelas alavancadas que a gente fala de bloco. Pega, fala assim, um dia tá parada, de repente ela vai, tchum, dá um bloco. Dá um bloco. Cada semana ela sobe um bloco. Ela vai subindo devagarinho, 0,5%, mais 0,5%, mais 0,5%. 0,5% durante uma semana, meu filho, dá 2,5%. Na outra semana, 0,5% dá mais 2,5%. Na outra semana, em um mês, 10% de subida. É essa que é a pagada dos blocos. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Se não me acontecer nada sério na parte mundial. Do Brasil, pelo que eu percebo, as coisas vão andar tudo com a barriga. Não vai andar porque tem que andar. Pelo que eu percebo, desculpa, mas... Vamos lá, Infomoney.
Feriado, ata do cupom, FONC e prévia da inflação. O que acompanhar nesta semana? Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana. Apesar da vacinação no Brasil e Joe Biden ter tomado posse nos Estados Unidos sem maiores problemas, o mercado entrou em um clima de grande aversão ao risco, com o Ibovespa registrando nova queda semanal e voltando para o nível de 117 mil pontos, com temores renovados sobre a questão fiscal no país. Para esta semana, os investidores seguem de olho ao andamento da vacinação, ao mesmo tempo que São Paulo coloca em prática o endurecimento das regras de isolamento no estado. Apesar da Índia ter enviado novos lotes de vacina, o país segue em alerta para a falta de insumos e o estoque ainda baixo de vacinas para conseguir aplicar as 2 doses na população. Então eles estão falando tudo o que está acontecendo aqui na semana. E o investidor brasileiro fica atento ao mercado externo, já que é feriado de aniversário em São Paulo e a Bolsa Brasileira ficará fechada. Será importante acompanhar os movimentos dos ADRs em Nova York para já avaliar como pode ser a abertura do B3 no próximo pregão. Isso é uma verdade. Além do calendário, na terça-feira, após o fechamento do mercado, tem início a temporada dos resultados do 4º trimestre do acumulado 2020. A Cielo, por exemplo, apresenta seus números para dar início ao período de divulgações, mas deve ser a única na semana, sendo que o dia 1º de fevereiro que mais empresas liberam seus resultados. Então, amanhã a gente vai ter uma noção, porque a Cielo, ela como é uma empresa que vende, né, ela representa as vendas, nós vamos saber o impacto das vendas no 4º trimestre de 2020. E isso vai sinalizar para os balanços das empresas em fevereiro, em relação ao 4º trimestre de 2020, certo? Então nós vamos ficar aí, porque a semana que vem vai ser, essa semana, até o final de semana que vem que começa mesmo as empresas pegando seus balanços e falando assim, você sobe, você desce, você sobe, você desce, e assim vai ser, tá? Muita atenção sobre os resultados dos balanços das empresas, porque isso daqui vai começar a ditar as regras daqui para frente. Infomoney, barômetro do poder, prorrogação do auxílio emergencial e flexibilização do teto de gastos têm altas chances de acontecer, dizem analistas. Piora no quadro da pandemia eleva a pressão sobre o governo por novos planos de socorro aos mais vulneráveis e lança dúvidas sobre a regra fiscal. Segundo o levantamento, 64% dos entrevistados veem altas chances de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, que beneficiou mais de 70 milhões de desempregados, trabalhadores informais e beneficiários outros programas sociais no passado, ou ampliação do programa Bolsa Família, que deverá atender 17,5 milhões de famílias em 2021, conforme previsão orçamentária. É gente, hein? 17 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. É gente, hein? Depois fala que não tem desemprego. Só o pessoal que está na Bolsa Família eu já consideraria como desempregado já. Eu consideraria. Eles pegam e falam, não, desempregado no país só tem 12 milhões. Ué, e o pessoal da Bolsa Família está recebendo Bolsa Família por quê? É porque tá desempregado, porque o que é? Ué, porque se não fosse isso aí, estaria o quê? No BPC, estaria em alguma outra coisa do governo recebendo salário mínimo. Entre os analistas ouvidos, 14% atribuem a chance baixa de uma das 2 situações se confirmar, ao passo que 21% vem possibilidade regular. No última edição realizada em dezembro do ano passado, 80% apostavam no fim do auxílio e retomada do Bolsa Família no tamanho originalmente previsto. E aconteceu, né? Então você tem aí uma pressão forte em cima do governo, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que não vai passar. Por quê? Porque a dívida feita no ano passado do governo não foi alta, ela foi estrondosa.
ela não foi alta, ela foi assim gigantesca. Ela foi assim absurdamente impactante nas finanças do governo federal. O impacto que deu do empréstimo gerado, do negativo que ficou, vai fazer com que o governo tenha muito mais dificuldade do que ele já tem hoje para conseguir honrar suas dívidas. O governo já estava assim, mais assim, passando um perereco para conseguir pagar as dívidas. E eu desconfio que se fizer mais uma dessa, aí, meu filho, vocês esquecem, porque o negócio não vai conseguir honrar esse compromisso, não. Aí vai ter que subir imposto, aí eles vão ter que tirar de outro lugar. E mais uma vez, de cima de quem? Classe média, que já está esgoelada e já está tudo se lascando. Vamos ver a classe média aqui? Vamos lá. Ainda no Infomoney. Plano São Paulo. Empresários criticam falta de previsibilidade. Fechamento poderia ser mais organizado? Sim. O pessoal está louco da vida com o governador do estado de São Paulo. Professor, o senhor apoia ou desaprova? Eu desaprovo e ao mesmo tempo aprovo. Como que é isso, professor? Você desaprova e aprova ao mesmo tempo? Vamos lá. Eu aprovo uma quebra e luta contra as muvucas, festas gigantescas, aglomerações gigantescas. Essas coisas têm que ser combatida, Eu falo para vocês que tem que ser combatida, mas tem que ser combatida mesmo. Porque o povo está abusando muito, mas muito mesmo. Você vê até em condomínios fechados aquele mundo de gente chegando. Parece que o cara nunca fez festa de aniversário na vida dele. Parece que ele vai morrer no dia seguinte. Ele quer fazer a maior festa que pode existir e faz aquele mundo de aglomeração, aquele mundo de gente, ó do borogodó e tudo mais. E não é só isso aí não, viu? Festa rave, festa não sei o que. É festa pra todo lugar. Eu tava inclusive perguntando pro pessoalzinho que aluga chácaras. Falei, como é que tá isso aí? Diminuiu? Eu falei assim, rapaz, diminuiu. Mas diminuiu ou zerou? Não, só diminuiu, porque o ano passado cortou bem, travou bem, mas agora parece que o pessoal não tá nem aí mais não, viu? Estão fazendo as festas, continuando, fazendo o ó do borogodó. Eu falei, e as festas grandes, rapaz, tá lotando de gente, pra mim tá bom, claro que tá bom, você aluga, você vive disso. Só que as pessoas, em vez de alugar para passar um final de semana, para descontrair a cabeça, sei lá, ter um dia diferenciado, não, eles pegam e usam a situação para chamar gente do fim do planeta para fazer festa mesmo, cara. É uns negócios assim surreal. Então, aí o que acontece? Essa versão nova, cara, tá perigosa. Eu tô falando para as pessoas. Só que é o seguinte, por mais perigoso que seja, o governador não podia pegar e simplesmente falar assim, olha, a partir de amanhã eu vou decretar, vai ser agora, não abre final de semana e nem nos dias tal. Ele já tinha que ir colocando uma regra e falando assim, olha, gente, todas as vezes que atingir tal nível dos leitos de UTI, nós vamos ter que travar, cada dia que coisa, nós vamos ter que travar 3 dias para ver se dá uma reguladinha. E então vocês estão sabendo, né? Atingiu lá 3 dias, a partir no dia seguinte, 3 dias já dá aquela coisa. Aí os empresários até poderiam pegar e entrar num esquema, mas também eu acho que não é muito bom. Mas deixa uma regra mais clara. Gente, pegou muito empresário de sopetão. Gente que tinha acabado de contratar funcionário. Não vai poder nem mandar o cara embora porque tem um tempo de experiência. O tempo de experiência ele é obrigado a cumprir o tempo de experiência. Ele não pode mandar embora. Eu tô vendo assim, gente, assim, mas ó, no desespero. O cara falando assim, cara, se eu soubesse disso, eu nem tinha registrado o cara. Eu tinha colocado ele pra trabalhar e falado assim, ó, depois eu registro você, porque do jeito que tá, eu não sei como é que vai ficar o jeito que ficar. Não, você pela lei você é obrigado. Aí você cadastra, registra o cara, você tem que ter o tempo de experiência. E normalmente as pessoas colocam 45 para prorrogar para 45.
45, o cara passou 15 dias, falta 30. Ah, cheguei nisso daí, eu vou fazer o que agora com o funcionário? Não posso mandar ele embora, sou obrigado a pagar. Estão entendendo ou não? Olha, a coisa é feia, viu? A coisa é feia. Feia, 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 feia. Só Jesus na causa. Então eu acho que poderia sim dar uma segurada para não fazer esses efeitos estrondosos aí. Agora, notícia aqui, CNN. Enquanto mais ricos já se recuperaram da crise, os mais pobres podem levar uma década para conseguir. Uma década. Isso hoje. Se chegar até o final do ano desse ano, do mesmo jeito que tá, aí 2 décadas. Você anda para trás 20 anos da sua vida. E como que é isso daí? O pobre já anda no limite, o rico é rico. Recuperou o rico, recuperou o quê? Olha, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Assistimos ao maior aumento da desigualdade desde o início dos registros. A profunda divisão entre ricos e pobres está se mostrando tão mortal quanto o vírus, disse Gabriela Butcher, diretora executiva da Oxfam. Economias complicadas estão canalizando riquezas para uma elite rica que está enfrentando a pandemia com luxo, enquanto aqueles na linha de frente da pandemia, assistentes de loja, trabalhadores da saúde, vendedores de mercado, estão lutando para pagar as contas e ter comida na mesa. Isso é uma realidade. Isso é realidade. Ótima matéria isso aqui, viu? Eu tinha lido isso aqui, muito boa mesmo. Aí, para você quebrar a boca do balão, ainda na CNN, estados e municípios burlam regra para reajustar salários de funcionalismo. E aí, começando essa reajuste do funcionalismo, você vê começando por prefeito reajustando seu salário, vice reajustando seu salário, vereador reajustando seu salário, e fora assessor e tal, não sei do que, e secretários e... Cara, não pode, gente, sabe? É assim umas coisas que chega a doer a alma. Numa crise danada. Ó, a promulgação da lei foi publicada no dia 24, com reajuste no salário do Covas, que é o prefeito de São Paulo, de 24 mil para 35 mil. Não dá, né? Não dá, né? Isso aí não é. Isso aí é, sabe? Isso daí é ofensivo, cara. Isso é ofensivo. Essas coisas são. Essas coisas não pode acontecer. Primeiro que é o seguinte: funcionalismo público não poderia ganhar muito. Mas professor não poderia, cara. Tinha que ser igual antigamente. É que vocês não lembram como que era antigamente. Eu lembro como é que era. Eu tô falando pra vocês de 20, 30 anos atrás. 20, 30 anos atrás, ninguém queria ser funcionário público, porque o salário dos funcionários públicos era horroroso. Funcionário público, para você ter exemplo, a maioria, todo mundo, praticamente quase todo mundo, ganhava, sabe o quê? Um salário mínimo. Sabe aquelas pessoas que estavam desempregadas, não conseguia arrumar emprego em alguma empresa, ela pegava e falava assim, vou entrar no governo. Você tinha prestação de concursos públicos, você não tinha concorrente, você simplesmente entrava, porque tá sobrando vaga. O governo, ele era como se fosse o seguro-desemprego na época. Se você ficasse desempregado, não arrumasse nada, você ia pro governo, o governo te absorvia. Agora não, virou emprego de elite, cara. O salário de governança, de governos, aí 35 mil do prefeito é muita coisa. É uma realidade surreal frente a qualquer um. São pessoas que estão ganhando, mas muito, infinitamente mais, deputado, não sei o que, senador, estão ganhando infinitamente muito mais do que diretores de empresas, cara. Que tem um monte de funcionário, que tem um monte de coisa. É assim, surreal. Isso não vai mais conseguir, hein, cara. Isso daqui vai chegar uma hora que vão passar uma navalha em cima desses negócios.
Porque, ó, esse negócio de apertar o povo, aperta o povo, aperta o povo, aperta o povo, aperta o povo, e deixa os marajá numa boa, deixa os marajá, isso daqui vai fazer com que dê um reboliço na ponta da corda, hein? Olha, o planeta, eu tô vendo as notícias do planeta, presta atenção nas coisas que eu tô vendo. Manifestação em Israel, eu nunca vi aquilo, por causa de lockdown, não sei o que. Holanda, tem uns países nórdicos lá, Alemanha, os Estados Unidos, tem um monte, mas tá pipocando no planeta inteiro. A revolta do povo, tudo saindo pra rua, protestando, mas botando ó do borogodó. Cara, o povo já está... O que eu falei da revelação lá no dia 1º de janeiro, tá acontecendo, é o ano do confronto. Tem gente que não acredita na minha revelação, mas eu pego acerto, mas na veia, hein? Olha, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Essa semana não promete muito não, mas a semana que vem... Quando começa a sair os resultados das empresas, quando as asinhas dos presidentes americanos começar a bater, porque semana que vem, eu acho que ele já vai querer começar a fazer alguns acordinhos com países aí. Acordo com o Irã, acordo com China. Vocês vão ver o que pode acontecer, viu? Vocês vão ver só, hein? Eu quero ver como é que vai ficar Hong Kong, Taiwan, essas duas independências da China. Eu quero ver como é que vai ser, hein? Nós vamos ver começar por ali as coisas, hein? A muvuca, hein? Meu filho. Vai ser esses 3 pontos, tudo que é viazinha. Hong Kong, Taiwan e Irã e alguma coisa doida aparecendo por aí. Nós vamos ver o que vai ser o do borogodó, porque não tá bonito não, hein? Gente, jamais é verdade absoluta. Uma linda semana para todos. Namastê.